Olá, estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho, né, sobre um novo tema, né? Então vamos lembrar, eu sou a Aninha, tô aqui recebendo vocês nessas aulas introdutórias para conversarmos sobre alguns temas que eu considero base, né? Como se a gente estivesse colocando algumas sementes nessa terra fértil que eu quero ver crescer ao longo da jornada. E a gente já passou, então, se você não assistiu os vídeos anteriores, esse é o momento que eu convido você a ir lá, assiste. Antes de qualquer coisa, vai lá e assiste, tá? Temos o vídeo 1, que é as faces da eternidade, onde a gente está desvendando um pouquinho o que é o feminino e o masculino. Depois nós temos o segundo vídeo falando sobre o sagrado e o profano. Terceiro, saiu falando sobre, né, essa questão do que é de fato mito e realidade, né? E hoje fechamos falando sobre patriarcado e matriarcado. Então, né, esses dois temas que muitas vezes se fala tanto, mas muitas vezes a gente fica, né, o que é isso? Ah, a gente vive numa sociedade patriarcal. Tá, ok, o que isso quer dizer, né? Ah, o matriarcado existiu, ainda existem sociedades matriarcais, ok, mas o que isso significa, né? Então, como a gente está aqui, né, no meio de um caos político, e se a gente perceber, já estamos nisso há muito tempo em várias partes do mundo, né? Porque o estudo de espiritualidade, o estudo de autoconhecimento, todos os estudos permeiam todos os espaços, né, que a gente precisa ocupar na sociedade, né, que a gente precisa se ocupar e conhecer na sociedade, e a política é uma delas, né. Então eu vou começar com um trechozinho, tá, do livro Cálice e a Espada, que, né, a Riane Eisler é uma das bases aqui desses primeiros vídeos de todo o meu trabalho também, porque é fantástico. Então no livro Cálice e a Espada tem um trechinho que eu acho que é bem simbólico, que diz o seguinte: já se sugeriu muitas vezes que o grande apelo psicológico de um futuro totalitário reside em sua promessa de um líder forte, o qual, como um pai poderoso da infância, cuidará de tudo em troca de obediência fiel. Sem dúvida, a mente condicionada a se submeter à autoridade masculina inclinar-se-á a voltar-se para essa proteção em tempos de crise. Tudo a ver com o momento atual. Mais recentemente, atingindo milhões de lares através do meio hipnótico da televisão, um novo tipo de demagogos carismáticos tem exortado os americanos ao confronto direto com humanistas, feministas, comunistas imorais e pagões, sobre os quais colocam a culpa de todos os males do mundo. Sejam eles religiosos ou seculares, modernos ou antigos, ocidentais ou orientais, a semelhança básica dos líderes e supostos líderes totalitários reside em sua fé no poder letal da espada, ou seja, né, ações progressivas e hierárquicas dominadoras, enquanto instrumento da nossa liberação. Um futuro dominador, portanto, cedo ou tarde, quase com certeza representará também um futuro de guerra nuclear global e o fim de todos os problemas e aspirações da humanidade. Ao longo de milênios da história registrada, o espírito humano esteve aprisionado. No entanto, nossa luta pela verdade, pela beleza, pela justiça jamais se extinguiu. Então tem muito a ver com o tema, né, muito atual. Na verdade, se a gente olhar para vários pedaços da história, né, desde que o patriarcado se instituiu aí, né, como, né, um paradigma, como a forma como a sociedade está construída, principalmente para nós aqui que estamos no Ocidente, né? Nós vivemos nesse patriarcado ocidental, que difere um pouco do patriarcado oriental, mas, né, como um todo, vivemos numa sociedade dessa maneira. Tem muito a ver com essa busca, né? Quase como se a gente ficasse buscando o tempo todo por uma figura desse pai, né? Seja na religião, seja nos estudos, seja como modelo, às vezes, numa empresa, né? A gente vai procurar um chefe, vai procurar um companheiro, enfim, a gente fica o tempo todo vibrando, né, e buscando muito mais que vibrando, achando que é uma energia mística, e a gente fica, né, se orientando nessa busca, né, de algo totalitário, autoritário, que vem salvar, que vem resolver, e que vem resolver pelas armas patriarcais, que são, né, a dominação, a violência, o abuso, a conquista, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas vamos investigar um pouquinho o patriarcado e o matriarcado como as mãos da parceria, como que a gente pode olhar para essas duas faces, né? Fazendo um paralelo com a primeira aula das faces da eternidade, feminino e masculino, patriarcado e matriarcado. Supostamente esses dois termos que simbolizam, né, uma forma de constituição
estrutural, né, de uma sociedade e também de um pensamento, né, que vem por detrás disso, tem um dos dois polos da energia como o chefe, né? Então, se eu falo em patriarcado, eu tenho então o masculino ali como o carro-chefe, se a gente pensar assim, uma alegoria, né? E o matriarcado também. Então, alguém sobre o outro alguém, né? Por isso que a gente vai investigar um pouquinho sobre isso. E a gente começa investigando essa questão de nem patriarcado, nem matriarcado. Então, por muito tempo, de fato, sugeriu-se que antes do patriarcado haveria, então, um matriarcado. Porém, se a gente olhar todas as descobertas arqueológicas, principalmente os livros da Marisa Gimbutas, Joseph Campbell, além de muitos outros estudiosos, sabemos que as coisas não eram bem assim. Claro que ainda hoje temos algumas sociedades matriarcais, mas a Rianiese diz: os dados arqueológicos indicam que, do ponto de vista de estrutura geral, a sociedade pré-patriarcal era, segundo qualquer padrão vigente de hoje, notavelmente igualitária. Em segundo, embora nessas sociedades a descendência fosse tratada pela linha materna e as sacerdotisas e chefes de clã desempenhassem papéis de liderança em todos os aspectos da vida, há pouca indicação de que a posição dos homens nesse sistema social fosse em qualquer aspecto comparável à repressão feminina, característica do sistema de dominação masculina que o substituíram. Ou seja, o que a gente encontra nos ecos do passado é uma outra realidade. Talvez até eu quando fui buscar, muito falava, gente, não é possível, porque a gente não tem esses exemplos, né? Então fica uma coisa meio utópica ou meio piração, de parece que eu tô buscando alguma coisa lá, escavando, que não faz sentido, que não pertencem ao momento, mas não. Existiu um longo período onde a gente percebeu essa igualdade, né? E é muito interessante, porque se você percebe no dizer aqui da Rianiese, ela fala da questão da repressão feminina, característica do sistema de dominação masculino. E quando a gente olha as questões até matriarcais, a gente vê que não tem uma repressão masculina, né? Característica de uma dominação de mulheres sobre homens, né? Então é engraçado como a gente a gente percebe que não precisa haver a submissão de um para a elevação do outro, né? E sim nesse âmbito igualitário, uma vida partilhada e vivida em comum. No entanto, o que ficou mais perceptível na história é que o Joseph Campbell apontou com o seguinte, que em geral, onde há caça, você tem uma mitologia masculina. E onde você tem agricultura, você tem uma mitologia feminina. E se a gente pensar como as coisas estão se desenrolando nos tempos atuais, nós percebemos a presença enfática dessa mitologia masculina e um excesso, né? Até se a gente pensar assim, quase que um movimento de vingança e de retratação do patriarcado contra o movimento do feminismo de tentar restaurar esse sistema igualitário, né? Então é como se estivéssemos sentindo esse tsunami que volta contra nós, porque nós estamos tentando mostrar uma realidade que sim, já existiu, né? Não é nada utópico, já existiu. Se já existiu, e se a gente olhar para alguns lugares do mundo, a gente percebe que isso existe. Uma sociedade mais igualitária, todos têm os seus problemas, não há perfeição em lugar nenhum, mas a gente tem lugares com mais igualdade, com mais harmonia, né, com mais justiça, que respeita e coloca essas duas energias nos seus lugares de pertencimento para que elas possam existir e tudo mais. Então a gente fala, pô, mas se tem ali, se funciona, tudo bem, não funciona 100%, mas funciona 80%, funciona 90%, perto de nós aqui, por exemplo, no Brasil, que funciona, tipo, né, acho que não chega nem a 50%, se a gente pensar, tô sendo muito otimista. É uma questão de repressão, submissão e uma ênfase na mitologia masculina. É só a gente olhar para a religião, olhar para a socialidade, né, para as questões sociais, olhar para as questões políticas, econômicas, que a gente vai ver que, né, a gente tem uma presença masculina muito maior, né, do Deus, do Pai, dos homens, dos valores masculinos, das visões masculinas, que é o que constitui o patriarcado. Percebam que o patriarcado não é constituído por homens, né? O patriarcado é um problema de homens. Não, o patriarcado é um problema da supremacia do masculino sobre o feminino. E aí a gente olha, claro, o masculino como sendo os guardiões, os homens como sendo os guardiões da energia masculina, representando, né, como se atores atuando, né, como marionetes dentro desse contexto. Porém, nós também temos a energia do masculino. Então, a gente está com esse masculino
que está num estado de supremacia, querendo, né, afogar literalmente todo o resto. E aí a gente tem uma supremacia da mitologia masculina e do masculino que faz com que, né, em geral, onde há caça, você tem uma mitologia masculina. E a gente tem isso, a gente, né, expandir um pouquinho o que seria a caça, né, o que seria a violência, né, o que seria eu, né, a coisa do matar, né, a gente está com isso muito, né, melhor matar, melhor exterminar, melhor aniquilar, melhor armar. E isso tudo faz parte de uma mitologia masculina, de uma construção patriarcal, né? Porque a nossa sociedade atual e ocidental, que é de onde eu sou, né, a gente tem oriental também, possui uma forte orientação yang. Então ela é dominada pelo intelecto, pelo científico, pelo palpável, pelo cartesiano, pela ação, sempre correndo, sempre esperando ser mais rápido, sempre esperando ser mais poderoso, sempre esperando ser o melhor, chegar no topo da pirâmide. Então a gente pode olhar o patriarcado como uma construção piramidal mesmo, onde todo mundo quer chegar lá no topinho da pirâmide e ficar lá. E eu para ficar lá, eu vou fazer tudo o que for necessário para me manter, né? Então imagina esse ser ali no topo da pirâmide, né? Ou controlando, dominando e assustando, porque se a gente pensar, né, o fascismo tem muito a ver também com uma questão patriarcal, né? Ou seja, essa questão de medo, o medo que controla, o medo que domina, o medo que subjuga, né? O medo que faz com que a pessoa se congele muitas vezes. E para que eu possa me manter ali, então eu faço de tudo para me manter ali. Eu vou matar, eu vou controlar, eu vou subornar, né? Então todas as artimanhas desse masculino tóxico, que não é o real masculino, se a gente lembrar da primeira aula, né? Então as sensações e a intuição, se a gente pensar todo lado do hemisfério direito, né, que tem a ver com o nosso lado esquerdo, são ignoradas e reprimidas, ou seja, os sinais do corpo são negligenciados, por exemplo, como aponta a Maitreyi Piontek. Ela diz que, né, que isso é uma sociedade que esqueceu do feminino, do yin, né? A gente não valoriza mais as sensações, a intuição, o corpo, o natural, né? Que são movimentos que, se a gente perceber, tem a ver com o feminino estar sendo fortalecido e despertado. Conforme o feminino sagrado, os círculos de mulheres, o feminismo, tudo isso vem sendo trabalhado, começou a entrar em pauta todas essas questões, né? Aquecimento global, orgânicos, vegetarianismo, veganismo, questões dos animais, questões ambientais, questões de reciclagem, reutilizar. Então, tudo isso tem muito a ver com o feminino, né? Então, é muito estranho porque se o feminino não está lá ou não pode existir na natureza, fica uma questão de novamente repressão e dominação de algo que é inato nosso, né? É como se eu reprimisse uma parte da minha natureza que não pode existir, ou que só pode existir de forma controlada, é quase como medicamentoso, né? Então, nesse modelo de dominação, alguém tem que estar por cima e alguém por baixo. Lembra sempre dessa imagem da pirâmide, né? Os que estão por cima controlando os que estão embaixo, né? As pessoas aprendem desde a infância a obedecer muitas vezes ordens sem questionar. Ou você vai buscar, por exemplo, alguma coisa e você fala, não, ele tem razão, porque, né, ser supremo. Então, muitas vezes a gente coloca essas pessoas, essas figuras que sim, às vezes são masculinas, ou às vezes mulheres, né, com essa presença, né, também dessa orientação masculina no sentido de patriarcal, né, de se colocar como o grande pai supremo. Muitas vezes a gente olha e fala, sim, Senhor, você tem a razão, e a gente se desconecta das coisas que a gente está percebendo. Então a gente para de se conectar com o feminino, que também tem informações para nos dar, né? E é uma coisa muito louca, porque a gente acaba existindo dentro de um modelo que a gente tem essa voz patriarcal que está sempre dizendo para nós, né, o que a gente deve fazer, o que a gente não pode fazer, o que a gente está errando, né, o que a gente não está conseguindo, as nossas falhas, o quanto a gente não é boa, o quanto que a gente, né, precisa ser punido. Então a culpa, a punição, a sujeira, a repressão, o quanto não somos merecedores de amor, o quanto sim, só a violência resolve, só a guerra resolve. Então a gente acaba entrando num sistema que não é só externo, né? A gente internaliza esse sistema e esse sistema começa a guiar nossas vidas. Desculpa. Ele começa a guiar nossas vidas e a gente fica o tempo todo sentindo essa punição, essa culpa, essa repressão, essa dominação interna. E é claro que ela começa a ser a forma como eu também vou me relacionar e viver na vida, porque essa é a forma que a gente aprendeu, a gente internalizou
o patriarcado, né? Ele virou, como a Jan Shinoda fala, o patriarca interior, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre ele na primeira aula do módulo 1, que é as filhas do patriarcado, tá? A gente vai explorar um pouquinho melhor esse tema. Oh, meu Deus do céu! Então, as famílias e as sociedades que são baseadas em controle, seja explícita ou implicitamente, elas começam alicerçando essa culpa, esse medo e essa força de um sobre o outro, né? Não é mais um poder interno, um poder pessoal, mas é a força que eu exerço sobre o outro, sobre o mundo. E aí a gente acaba dividindo esse mundo entre grupos que dentro e fora são vistos como diferentes, como inimigos, que eu preciso conquistar ou que eu preciso destruir, né? Aponta mais uma vez a Riane Eisler. Ou seja, a gente não pode ver esse tipo de estrutura, né? A gente pode ver esse tipo de estrutura em todos os meios, desde o privado até o social. A estrutura patriarcal, ela é um paradigma de dominação que se equilibra em forma piramidal e cresce com o poder sobre, né? Então, o poder sobre, não mais o poder meu, o poder que eu tenho sobre mim, é o poder que eu tenho sobre o outro, que eu tiro do outro, ou que eu ganho em cima dele, né? A gente louva o intelecto, a ciência, a mente, a lógica e, acima de tudo, a conquista e o fazer. Somos a sociedade do fazer e também a sociedade que se isola na mente, desconectando-se então do princípio feminino, que antes convivia bem com todo o resto. O corpo, os ciclos, a natureza, a terra, o coração, o sentir e o se relacionar. Percebe que são as coisas que hoje em dia nós temos mais dificuldade. Nós temos dificuldade com os processos do corpo, com entender o corpo, com se relacionar bem com o corpo, com a nossa imagem. Nós temos dificuldade de entender os ciclos, a nossa natureza cíclica, a como que a gente funciona, como que a gente se localiza, né? Em diferentes momentos do tempo e da nossa história, nós não conseguimos entender a natureza, a gente quer tirar tudo dela, a gente quer dominar ela, a gente se desconecta da terra, né? Quando foi a última vez que você pisou na terra, quando você esteve na terra, a gente vive em meio ao concreto, luzes artificiais, relações artificiais, a gente tem dificuldade de se relacionar, a gente já não consegue mais se relacionar com a naturalidade, porque a gente deixou todos os outros relacionamentos para trás. Então fica muito difícil a gente se relacionar com o outro se eu desaprendi a me relacionar com todo o resto, né? Comigo mesma, com o meio de onde eu vim, o meio onde eu estou. Então a gente tem um problema sistêmico, né? O patriarcado é uma grande bola de neve que vai levando e destruindo tudo por onde ele passa, né? Porque ele é um sistema que está se autodestruindo. Ele vai nos destruindo e vai se autodestruindo, como a gente pode perceber ao nosso redor. Então a gente percebe que a gente vive num mundo que está em cisão. O coração, o cérebro e o corpo, eles não convivem no mesmo cômodo. É como se eles estivessem em estados, países diferentes. E a gente precisa aqui buscar uma nova realidade. Ou será que é uma realidade antiga, olhando para trás, né? A gente sempre deve olhar para trás para saber para onde a gente precisa ir, né? A gente precisa saber e ver de que forma nós podemos estabelecer uma relação saudável e de parceria interna, né? E como continua a Eisler, ela fala de apoiar relações de respeito e cuidado mútuo, né? Que é uma coisa que a gente perdeu, que é o feminino, né? Que olha de igual para igual de uma forma circular. Como não há necessidade de manter hierarquias rígidas de controle, também não há imbuída uma necessidade de abuso ou violência. As relações de parceria liberam a nossa capacidade inata de sentir alegria e brincar. Elas nos permitem crescer mental, emocionalmente e espiritualmente. O conflito é uma oportunidade de crescer, de aprender e ser criativo, e o poder é exercido de maneira a estendê-los aos outros e não subtraí-los. É muito louco a gente pensar, né, que eu posso estender o poder que eu tenho ao outro e o outro pode estender ao meu. É muito o que eu sempre penso quando nos grupos presenciais a gente acende a vela e compartilha, né? Como a gente pode compartilhar as coisas. O outro não tira de mim, né? E eu não preciso tirar do outro. Eu posso ofertar e receber, né? Como a gente vê dentro do patriarcado, o outro como algo hostil, né? Como algo que não sei, a gente não confia muito, né? Ainda mais dentro do meio feminino, a gente meio que foi criada para aprender a não confiar em outra mulher, né? Então, como é difícil, né, esse meio. Então, pensa como que fica difícil a gente conviver e criar uma sociedade diferente se a gente não confia no outro. Ou se a gente pega as pessoas para usá-las, né? Usá-las como um meio para algo que eu quero conseguir e não como uma relação apenas que se estabelece, né? O pensamento patriarcal, ele é essencialmente linear.
Ele ocorre num contexto de apropriação e controle e flui orientado primariamente para a obtenção de algum resultado particular, porque não observa as interações básicas de existência. Por isso, o pensamento patriarcal é sistematicamente responsável. O pensamento matrístico, ao contrário, ocorre num contexto de consciência de interligação de toda a existência. Portanto, não pode senão viver continuamente no entendimento implícito de que todas as ações humanas têm sempre consequências na totalidade da existência. Maturana, né? E eu gosto muito desse termo, né? Matrístico. Então, ao invés de falar matriarcado, a gente tem o pensamento matrístico, né? Então, que é essa interligação, que é o que eu gosto sempre de trazer e lembrar que o nosso ponto mais forte é a interdependência, né? É a inter-relação. E não o que o patriarcado vende para nós de independência, que é o isolamento, né? Então, aqui a gente estabelece rede, né? Então, esse é um dos pontos principais, a capacidade de ter consciência dos seus atos, né? De consciência das consequências dos seus atos, de pensar na totalidade, não apenas na parte, porque se eu estou pensando em independência, eu estou pensando só em mim. E a gente não leva em consideração os demais. Então, no patriarcado, falta compaixão, falta empatia, falta pensamento coletivo. Já em uma consciência matrística, como propõe o Maturama, ou de parceria, como propõe a Eisler, temos a comunidade, temos a ligação, temos a conexão coletivo e a unidade. Funcionamos muito mais em um fluxo tribal e circular, e a experiência literalmente, né, eu e o outro, e em outro nível, porque é quase como um nós, né? A gente mantém a nossa autonomia, a nossa individualidade singular e única, e a gente consegue conviver com outras que também são singulares e únicas, né? Sem precisar roubar ou sem precisar abafar, que é isso que o patriarcado faz. Então a parceria ela vem para somar, a parceria vem para agregar, a parceria vem para criar pontes, a parceria vem para relacionar, a parceria vem para alcançar, a parceria vem para restaurar esse nosso sentido de pertencimento, sentimento de vazio, de não pertencimento, de sempre tem algo faltando, sempre tem algo que está em desencontro, sempre tem algo estranho, né? E aí a gente vai para os extremos, né? Vamos usar termos políticos, a gente vai para o extremo esquerda e extrema direita, você pode entender esses extremos da forma que você quiser, mas os extremos são sempre sinal de desequilíbrio, de que não estamos nos encontrando, não estamos caminhando um na direção do outro, mas estamos caminhando um para longe do outro, né? Porque o patriarcado segrega, o patriarcado afasta, o patriarcado faz de tudo para que a gente se separe, né? Então eu fico querendo convencer o outro, eu fico tentando ser convencido, eu fico tentando impor, eu fico tentando comprovar, e a gente nunca consegue de fato ouvir o outro, olhar o outro, ser ouvido, né? Ser visto. A gente fica nesse lugar de cada um andando de costas para onde acha que tem que ir, e a gente nunca consegue encontrar algo em comum, né? E a gente precisa buscar essa parceria entre feminino e masculino, luz e sol, lua e sol, né? Luz e sombra, deusas e deuses, yin e yang, ânima e ânimos, Shiva e Shakti, mente e coração. Todas as pontes, né? Em todos os lugares do mundo, todos os momentos do mundo, a gente tem essa ênfase a essas, né, as forças da natureza. E elas precisam voltar a se relacionar, né? E não mais cada uma indo para o seu lado. E esse é o relacionamento mais importante, mais sério que você poderá estabelecer em sua vida. E tá na hora da gente dedicar total atenção para isso. Precisamos investir nesse relacionamento, precisamos investir na saúde dessa relação, que é a relação mais séria. Vamos usar termos aí de, né, quando você tá num relacionamento sério, né? É quase que um relacionamento sério porque precisa caminhar para um casamento, né? Para essa parceria, né? Porque casamento supostamente é contrato, é parceria, é ouvir os dois lados, é diplomacia, né? O que você busca, o que você busca, o que você tem para oferecer, o que você tem para oferecer para receber, para trocar, para somar, o que você veio trazer aqui para ver o outro crescer, porque você também quer crescer. Então é olhar e considerar os dois lados, né? E fazer com que os dois cresçam, com que os dois sejam soberanos, né? E se a gente pensar a soberania, ela vai partir do princípio que eu estou no meu sentido de pertencimento, eu estou no meu sentido de poder pessoal, ou seja, eu sei quem eu sou, né? Eu sou quem eu sou, e eu consigo ser soberano de mim mesma, ou seja, eu consigo reinar em mim.
E a partir desse ponto, eu consigo estar ao lado de uma outra pessoa que também tem todas essas qualidades, sem precisar pegar dela, tirar dela, desconfiar dela, reprimir ela, subjugar ela, ou matar ela para pegar a posse e tomar o poder, então eu vou reinar pelos dois, né? E a gente fica o tempo todo nesse lugar de competição, né? Parece uns jogos vorazes o tempo todo, onde a gente não sabe, né, nem mais o que você está querendo, o que você está buscando, para que você está com tanta arma. Porque a gente fala de armamento aí no mundo, né? Mas a gente já vive armado, né? A gente vive armado nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, no nosso corpo. A gente está o tempo todo se armando, reagindo, agredindo, se punindo, se culpando. Então a gente está o tempo todo num viés de violência muito grande interna. Nós somos seres que aprendemos a ser violentos, né? E eu lembro muito tem um livro muito legal da Laura Gutman, né, que só tem em espanhol, mas é Amor e Dominação, né, Dominación. E ela fala muito dessa questão de como a forma de nascimento, que já é violenta, né, faz com que nós nasçamos numa sociedade agressiva, porque o parto se tornou um momento de violência, né? Assistam o renascimento do parto 1, 2 e 3, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né, da violência obstétrica. E conforme a gente nasce nessa constituição de violência, nós nascemos já com essa falta, né? Porque nós nascemos para ser guerreiros, né? Guerreiros que sobrevivem ao meio, né? Então não mais seres que nascem de um amor e de forma respeitosa para construir uma sociedade pautadas em outros valores. Então, quando eu já nasço da violência, da agressividade, da repressão, da agressão, precisando ser um guerreiro armado, tipo uma Atena que nasce, né? A gente vai falar sobre a Atena na aula 1, que a Atena que nasce da cabeça do pai de Zeus, sem mãe, sem ter passado pela vagina da mãe, sem ter conhecido a mãe, sem ter sido amamentada, sem ter recebido sequer um amor, mas que já nasce pronta e adulta para a batalha, porque é isso, né? Patriarcado é luta, é guerra. Nós acordamos e dormimos em luta. A luta para pagar as contas, luta para ter o mínimo de direitos, luta para ter o mínimo, né, de muitas vezes um teto, uma comida, o mínimo para os seus filhos, o mínimo de educação. Então a gente está o tempo todo em luta, em guerra, porque tem falta. Falta porque alguém tem de mais, porque tirou de quem, né, tinha e ficou de menos. E aí o que tem de menos fica olhando para o que tem de mais. Então a gente fica nesse ciclo eterno de vítima e abusador, né? E desse tirano, que é esse grande, né, essa grande figura patriarcal, né, o patriarca, que a gente tem internamente, e a gente não consegue sair desse looping, né, um looping sem fim. E para isso a gente precisa fazer esse movimento interno, entender o que isso causa dentro de você, desde o momento que você nasceu até hoje, olhando para sua história. A gente vai precisar olhar para essa história em toda e ver qual é o impacto que ela teve e como que a gente está impactando, por exemplo, os nossos filhos, impactando a sociedade, continuando a reproduzir esses valores, esse paradigma patriarcal, porque sim, todos nós somos filhos do patriarcado, maior ou menor grau, seja desconstruidão, desconstruidona que você já tenha, mas é dificílimo sair, a gente precisa fazer bastante esforço, tipo, nadando contra a maré mesmo. Somos filhos de criações, né, uma criação, literalmente fomos criados enjaulados nessa estrutura, que precisamos trazer muita consciência, muito sim para a cabeça, intelecto, depois trazer muito para o coração e para o corpo, para poder fazer uma ponte, para ter força suficiente para romper, né? E a ideia aqui é romper e começar sim a colocar em prática uma outra forma de viver que não é patriarcal, que não é matriarcal, porque eu não tenho interesse nenhum em ter poder sobre ninguém. Eu não quero reverter o jogo e falar assim, então tá bom, então foi todo esse tempo de patriarcado, agora quem manda sou eu. Agora quem manda sou em mim. Eu não quero mandar em ninguém nesse sentido, porque eu não acho que essa é a solução. A gente estaria só colocando nós no lugar de uma construção patriarcal igual, né? E não é esse o caminho é um outro caminho. É tomar aquele caminho que talvez não seja tão conhecido agora, mas é um caminho que já existiu e que pode sim ser refeito de uma nova maneira, né? A gente pode sim começar a mudar isso, já estamos começando a mudar isso, né? Afinal, o feminismo está aí, as buscas pelo sagrado feminino está aí, a busca, né, pela Mãe Terra, pelo respeito, né, pela igualdade. Então, uma coisa bem aquariana, né? Igualdade, fraternidade, né? Mas sim, são valores muito, muito positivos e não é uma utopia.
né? Eu gosto da gente falar sobre essas coisas exatamente para a gente ver que não é uma utopia. É olhar para a nossa história, de fato como ela foi, perceber momentos onde ela foi mudando, o que isso acarretou e perceber, é isso que você quer fazer? Você quer continuar? Você quer continuar nesse jogo? Porque vai chegar um momento que vai ser um game over, não vai restar nada, pedra sobre pedra. Ou a gente para agora, rever a nossa rota, meio tipo Waze GPS, sabe? Recalculando a rota e começamos a fazer diferente. Eu opto pela opção de senta, olha para tudo que a gente errou, olha para tudo que foi nos ensinado e eu posso sim escolher diferente. Então aqui fica o convite hoje e sempre de você junto comigo escolher diferente. Eu acordo todo dia de manhã e vou dormir lembrando que eu posso sim escolher diferente. Eu vou continuar escolhendo diferente até os últimos dias da minha vida, porque é isso que eu posso fazer. Então eu convido você para essa jornada, né? Porque é uma jornada, é um mergulho interior, onde a gente vai buscar profundamente esse grande tesouro dentro de nós, que é os sagrados feminino e masculino, interiores, investigar, destrinchar, olhar para tudo mesmo que a gente pode olhar e ver o que a gente pode fazer para mudar. Então esse fica o convite. Convido você, mulher, assim, fazer uma grande revolução na sua vida e mudar mesmo, talvez como você nunca tenha feito antes na sua vida. A gente começa já já, então venha, não fique de fora, junte-se a essa turma que está se formando e venha fazer uma grande revolução, não só nas ruas das nossas cidades, do nosso país, mas dentro da nossa mente, dentro do nosso corpo, dentro do nosso coração, dentro dos nossos ventres, dentro das nossas almas. Aguardo você.